Olá, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Eu sou Ana Paula Ribeiro e vim aqui hoje conversar com vocês sobre uma das técnicas que eu trabalho, que é a fitoenergética. Não é a fitoterapia, é fitoenergética. Você sabe qual é a diferença? Não? Então eu vou te explicar. Mas antes da gente começar a conversar, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve no canal, aciona lá o sininho para você poder receber as atualizações, né, do tudo que for postado aqui, deixa seu like e compartilha. Compartilha com todo mundo que você acha que pode se interessar. Então vamos lá. A fitoterapia, assim como a fitoenergética, utiliza as plantas, como o próprio nome diz. Fito significa planta. Agora, a fitoterapia, ela trabalha com a parte química da planta, enquanto que a fitoenergética trabalha com a energia mais sutil, mais etérea da planta. Essa é uma das diferenças. Uma outra diferença é que a fitoenergética não atua somente na nossa parte sutil, no nosso emocional e no nosso mental. Ela também atua no nosso corpo físico, porque a gente já sabe que se não 100%, mas quase 100% das nossas desarmonias e doenças nascem na alma, nascem nos pensamentos e nos sentimentos. Então, por isso que a ação da fitoenergética é tão eficaz, tanto no emocional e no mental, quanto no físico. E de que maneira isso acontece? Cada uma das plantas, assim como nós, que são seres vivos, e cada uma emite uma vibração energética. Assim como nós também. O tempo inteiro nós estamos emitindo vibrações energéticas. O que o Bruno Gimenez, que foi quem catalogou, né, quem padronizou a fitoenergética, o que ele fez foi observar como nós reagíamos ao contato com determinadas plantas. E aí, durante muito tempo, com muito estudo, com muita análise, ele chegou a uma lista de 118 plantas, anotando a característica de cada uma delas e de que maneira essa planta consegue, através de uma conexão vibracional, emprestar uma característica sua em nosso benefício. Ou seja, as plantas têm a capacidade de vibracionalmente interferir positivamente no nosso padrão. Ficou confuso? Eu vou te dar um exemplo para ficar melhor para entender. Imagina a seguinte situação: você está há meses planejando, programando, economizando, anotando, pesquisando a sua primeira viagem ao exterior. E a data está chegando, está se aproximando, aquela expectativa vai crescendo, a mala já está quase pronta, e aí, pandemia. Aeroporto fechado, viagem suspensa. É natural que essa interrupção brusca gere frustração. É natural isso. Esperei tanto, já estava tão empolgada, já estava me vendo lá. Então essa frustração ela é natural. O que a gente precisa ficar atento é para não permitir que essa frustração cresça, que ela ganhe uma importância maior do que o necessário. E como é que a gente consegue evitar que essa frustração ganhe um corpo maior? A gente pode pedir ajuda, Fito. De que maneira? A Arruda tem como uma das suas características nos auxiliando a lidar com o sentimento de frustração e de fracasso. Então a Arruda consegue vibracionalmente suprir esta nossa ausência dessa capacidade. Porque é óbvio que todos nós temos a capacidade de lidar com as nossas frustrações, isso é óbvio, mas por algum motivo, neste momento, a minha capacidade de lidar com a frustração está deficitária. E é aí que a Arruda vem, gentilmente, emprestando um pouco dessa capacidade dela pra gente. E aí eu ganho ferramentas, eu ganho fôlego para lidar com a frustração. Agora vamos imaginar que você não sabe que a Arruda pode te ajudar. E aí essa frustração vai crescendo, porque você vai vendo as notícias, não tem perspectiva, vai demorar, tá fechado aqui, tá fechado ali, e a frustração vai crescendo e vai alimentando a raiva. Raiva do sistema, raiva das autoridades, raiva do vírus, raiva de Deus, raiva de tudo.
E aí a frustração alimenta a raiva alimenta a frustração. E esse ciclo vai crescendo de maneira muito prejudicial. E aí a gente pode pedir ajuda ruda, como eu expliquei, que vai lidar com a frustração, e a gente pode também pedir ajuda à camomila, que tem como uma das características a capacidade de lidar com a raiva, com o ódio e com a mágoa. Então, usando o mesmo raciocínio, a minha capacidade de lidar com a raiva, embora a raiva seja um sentimento absolutamente natural, ela está muito baixa. Então, a camomila vem e supre essa minha necessidade. E aí eu trago para o ponto ótimo, e aí eu consigo lidar melhor com essas emoções, sem deixar que elas se tornem negativas para mim. Mas, imaginando que a pessoa ainda não tomou conhecimento da fito. Então, a raiva estava alimentando a frustração alimentando a raiva, de tal modo que isso começa a reverberar no corpo físico. E aí eu começo a ter uma lentidão na digestão, um estufamento, começa a ter um pouco de azia, começa a ter uma dor no estômago. O que é isso? Isso nada mais é do que eu estou interiorizando os meus sentimentos e os meus pensamentos em desequilíbrio, trazendo isso para dentro do corpo físico. E aí gera esse desconforto no estômago. Então, eu tenho aí a possibilidade de juntar a arruda para tratar a frustração, a camomila para tratar a raiva, e aí eu trago a graviola, que tem como característica a capacidade de digerir sentimentos. Então, o que a graviola faz, junto com as duas primeiras, é me nutrir de ferramentas. E aí eu, com o meu potencial no máximo, consigo digerir tudo isso. E aí eu consigo sentar e dizer, nossa, mas espera aí, isso não vai ficar assim para sempre? Então vamos sentar aqui, vamos reprogramar, vamos pesquisar um pouco mais, de repente eu consigo colocar mais um roteiro aqui que eu não tinha pensado antes, e aí você consegue se desvencilhar dessa bolha, desse círculo vicioso de raiva, frustração, raiva, e que leva a sua vida adiante. Porque nada é definitivo, nada é para sempre. Então isso vai passar. Então vamos nos preparar para quando isso passar, quando os aeroportos estiverem abertos, eu conseguir me reprogramar e estar pronto para viajar. É assim que a fito trabalha. É a energia das plantas suprindo as nossas energias que por algum motivo estão deficitárias. Então você pode me perguntar, pô, então se eu estiver nessa situação, beleza, eu junto a arruda, a camomila e a graviola, resolvi meu problema? Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque assim como a dor de estômago é um sintoma, a raiva e a frustração também são sintomas. Elas não são a causa raiz. O que a gente precisa identificar é a causa raiz, é o que ainda te faz reagir dessa maneira, o que ainda te faz alimentar a raiva e alimentar a frustração a ponto de te provocar uma dor física. E é aí que entra a anamnese bem feita. É por isso que é importante, no momento em que você decide que você quer melhorar, que você quer buscar o seu equilíbrio físico, mental e emocional, você ir procurar um terapeuta fitoenergético. Por quê? Porque a gente estudou para isso, a gente se preparou, a gente analisou a ação das plantas e a gente consegue, através da anamnese, estabelecer os pontos onde essa interferência vibracional é necessária. Porque se a raiva e a frustração são sintomas, a gente precisa encontrar a causa raiz. Pode ser que a causa raiz esteja no coração, num sentimento anterior, pode ser que esteja numa memória, pode ser que esteja numa falta de fé com o divino, e aí que a gente entra trabalhando todos os outros chakras. Porque a fito, ela tá programada dessa maneira, a gente analisa chakra por chakra, onde estão os pontos de desequilíbrio, quais são esses pontos, e aí a gente vai nas ervas daquele chakra específico, qual delas tem a característica necessária para te auxiliar. Usando esse exemplo aqui da viagem frustrada, a raiva e a frustração são sentimentos do terceiro chakra, do plexo, onde está o nosso estômago. Daí vem a dor de estômago. Entende essa relação? Então é por isso que nesse momento que o terapeuta entra, analisando todos os pontos e te trata globalmente. E no final é importante que a gente gere um composto equilibrado, porque é isso que você quer.
Você quer equilíbrio. Então é importante que a combinação dessas ervas seja equilibrada, que não fique de fora nenhuma que seja importante para você. E aí é que não dá para simplesmente você pegar qualquer erva e misturar. Pode ser que você não tenha o resultado que você precisa. E de que maneira você vai usar esse composto? Você pode usá-lo como chá, como banho, como uma mandala. Mas como é que eu vou, como um sachê, eu posso fazer um sachêzinho, usá-lo preso no meu corpo, mas como é que eu vou saber qual dessas opções é a melhor para mim? É por isso que você precisa de um terapeuta. Durante quanto tempo eu vou precisar usar esse composto? É aí que você recebe as orientações todas, necessárias e específicas, personalizadas para você. Então eu vou criar um composto e vou te entregar. Esse composto vai servir para o seu filho, que também tem raiva? Não vai servir, porque o seu filho também tem raiva, mas talvez a causa raiz dele seja diferente da sua. Então a gente precisa analisar cada uma das pessoas. Eu posso também criar um composto para o seu pet. Porque o meu cachorro, ele come tudo, fica nervoso. É possível, a fitoenergética também trata os animais. Mas para isso a gente precisa entender em que ambiente ele está inserido e fazer um composto específico para ele. É claro que a fito tem infinitas possibilidades e ela também me permite criar produtos com caráter mais generalista. Isso é possível. Por exemplo, em relação ao ambiente da nossa casa, né? Hoje nós estamos todos muito dentro de casa. Então o trabalho veio para dentro, a escola, a academia, os encontros com os amigos, social, tá tudo dentro da minha casa. E eu vou produzindo sentimentos e pensamentos. E eles vão se acumulando nas paredes da minha casa. As nossas casas têm memória, elas guardam esses sentimentos. Então, periodicamente, da mesma maneira que a gente está fazendo uma faxina redobrada, né, por conta do vírus e do cuidado todo com a asepsia, também é importante que eu tenha esse cuidado e essa asepsia com o meu ambiente energético. E como é que eu faço isso? Uma das maneiras é esse produto aqui, ó, filtro de ambiente. Vou mostrar para vocês. Ele tem a forma aqui, ó, de um salzinho, tá vendo? Só que aqui junto com esse sal grosso, que é um excelente carreador de energia, eu tenho um composto fitoenergético. A reunião de 11 ervas, cuja característica de cada uma delas, combinadas, geram limpeza, proteção e higienização no ambiente, que é isso que a gente quer. Então o que eu faço? Eu pego esse sal, diluo num copo com água, boto num cantinho na minha casa. Ele vai escaneando o ambiente, escaneando, até que ele identifica uma memória, uma forma de pensamento, uma energia menos qualificada. Ele capta essa energia e ele sinaliza pra gente que está na hora de refazer o filtro. E de que maneira ele sinaliza? Ele muda de cor. Porque quando você dilui, aqui também tem um corantezinho. Então ele fica numa cor violeta bonita. E aí eu separei um aqui que eu vou trocar hoje para vocês verem. Ele muda de cor, tá vendo que ele fica meio queimadinho? Ou então ele faz, dá pra ver aqui em cima, uma borda de sal grosso. Ele às vezes não muda de cor, mas ele faz essa borda e aí ele indica pra gente que tá na hora de trocar. O que eu faço? Descarto, lavo bem o copo, refaço o filtro e coloco no lugar. E aí você vai perceber que o ambiente muda. Você sente uma energia mais leve, mais sutil. A gente pode, inclusive, nesse momento em que a gente está fazendo muita limpeza no chão, pegar uma colher de sopa desse salzinho aqui, dilui no balde com o produto de limpeza que você estiver usando, sem problema nenhum, passa no chão da casa inteira. Você percebe que muda. Facilmente você sente um padrão mudando, né? E aí dentro dessa linha ainda do produto generalista, a gente pode pegar esse composto e transformá-lo em uma ferramenta diária do meu bem-estar. Por exemplo, lembra que eu falei que o composto pode ser chá, pode ser banho, pode ser uma mandala, pode ser um sachê? Eu criei isso aqui. É pequenininho, né? Tá dando pra ver? Ó, bem pequenininho. Por que é pequenininho? Porque a fitoenergética trabalha com a energia sutil das plantas, lembra? Então eu não preciso de um galho inteiro de alecrim. Eu só preciso de uma pitada da planta. Porque a energia sutil dela tá na menor parte. Tá na folha, tá na flor, na semente, no caule, em qualquer parte da planta. Então eu pego uma pitada da planta, de cada uma delas, reúno e monto um composto. Aqui, em cada um desses envelopes, eu tenho um banho.
e cada um com a sua característica. Esse azulzinho, por exemplo, ele tem a função de facilitar o meu sono. Eu tenho plantas aqui dentro que me serenizam, que diminuem a velocidade do meu pensamento, que me dão relaxamento, que auxiliam na hora de dormir. Esse aqui lilás, por exemplo, ele é o mesmo composto do filtro de ambiente. Então, aqueles dias que eu estou me sentindo pesada, carregada, lidei com pessoas difíceis no trabalho, um banhozinho de limpeza e proteção me serena, quebra essa bolha. Então, aqui a gente tem várias opções. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada um desses produtos, eu tenho a descrição, a funcionalidade, como eles atuam, lá na minha página do Instagram. Dá uma olhadinha lá, com calma, faz a sua encomenda, a gente faz chegar até você. A minha página é @cantinho-de-luz_, que é aquele tracinho de baixo, holístico. Vou deixar aqui de qualquer maneira descrito nos comentários. Porque é importante que a gente tenha sempre às mãos essa relação. Lembrando, gente, que apesar da fitoenergética ter sido brilhantemente catalogada pelo Bruno, essa nossa relação com as ervas ela é ancestral. Milhares de civilizações muito antigas já lidavam com as plantas dessa maneira. Quem é que nunca foi levado numa rezadeira e levou uma boa varrida com galho de arruda? É isso, a fito sempre esteve presente nas nossas vidas. A gente sempre teve essa relação energética com as plantas. O que agora a fitoenergética traz pra gente é uma maneira muito mais prática de lidar com ela. Você imagina que, da mesma maneira que você ia lá procurar uma rezadeira, que hoje infelizmente é difícil de achar, para você levar uma boa limpeza, hoje essa boa limpeza está aqui dentro, nesse envelopinho. Você dilui num pouquinho de água, joga sobre o corpo, faz a tua conexão com as plantas e deixa elas cuidarem de você. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia. Não esqueçam, se ainda não fez, se inscreve no canal, marca lá o sininho para receber as notificações. Se você percebeu que isso que eu falei te lembrou de alguém, pode auxiliar alguém, compartilhe o vídeo para essa pessoa. Deixa seu like, conta a tua história aqui, as tuas impressões. Se você já lidou com já usou a fitoenergética alguma vez, deixa o teu depoimento aqui. Isso é muito bom para ajudar as pessoas. Esse é um momento em que a gente precisa trocar, né? Precisa dividir as nossas experiências positivas. Um beijo, mais uma vez obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!